Mas, agora sim, já dando continuidade à nossa programação, com o nosso segundo painel, a gente vai falar de um tema bastante pertinente, como eu acabei de mencionar, e que vem sempre sendo discutido no nosso setor, que é a segurança jurídica. Nesse painel, especificamente, a gente vai tratar de estruturas jurídicas para desenvolvimento de projetos imobiliários. Então, nossos convidados vão passar um pouco por estruturas societárias, estruturas contratuais e outros tópicos jurídicos. Então, para isso, eu já convido o nosso palco virtual, já vou colocando aqui os dois. O Rafael Gobi, que é sócio da PMK Advogados, pós-graduado em Direito Societário pelo IDMEC, São Paulo, e em Direito Tributário pela USP. E o Zanini, mas Rafael Zanini, que também é sócio da PMK e pós-graduado pelo INSPER São Paulo, especialista em tributação voltada ao mercado imobiliário e estruturação de negócios em geral, sobretudo no segmento de loteamentos. Bob Zanini, desde já eu agradeço a presença, a disponibilidade em aceitar o nosso convite. Um prazer receber vocês aqui no nosso palco virtual pela primeira vez. A gente que agradece, Léo, bom dia a todos. É um prazer novamente estar com vocês. A gente teve a oportunidade de estar com vocês no evento em BH, foi muito legal, né? Lá presencial, agora a gente testando aqui essa ferramenta online, né? Se adaptando um pouquinho a esses novos tempos aí, mas a gente espera ter um bate-papo bem bacana com todo mundo. A gente preparou uma apresentação aí com muito carinho aí, tentando inverter um pouquinho a lógica, tentando trazer o máximo de conteúdo para todos, do ponto de vista aí das estruturas contratuais, das estruturas societárias que permeiam aí o desenvolvimento dos produtos imobiliários, mas invertendo um pouco a lógica, trazendo mais assim, partindo do negócio para daí a gente discutir o que a gente tem à disposição de ferramenta jurídica para poder formatar esses negócios, né? Estou mais uma vez com o Gobi, que é sempre um prazer, nosso especialista aí em funding e responsável por toda essa área de estruturação em São Paulo. Então, Gobi, passo aí para você se apresentar. Bom dia, Léo. Bom dia. Queria agradecer a Smartus, primeiramente, aí pela nova oportunidade. Infelizmente, não é ao vivo como em BH, mas vamos aprendendo aqui as novas tecnologias. Mas obrigado aí para todo mundo. E acho que, como o Rafa disse, a gente tenta partir sempre do negócio, das preocupações dos participantes aí para tentar estruturar e vamos dividir um pouquinho aí nosso conhecimento com o pessoal. Com certeza. Acho que o Zanini vai compartilhar a tela com a apresentação. Eu vou tentar aqui, Léo, se não você me avisa. Não, dá certo. Só apertar ali no Share Screen. Share Screen. Você pode escolher, só clicar em cima da telinha ali e apertar compartilhar. Eu acho que eu tenho que colocar no modo apresentação aqui ou ela já está a tela cheia? Só colocar no... Tem que colocar na... Foi, né? Isso aí, foi. Agora é com vocês aí. Um abraço. Valeu, abraço. Ela continua aparecendo aí para mim ou não? Continua, né? Só voltar para... Saiu do modo... Agora sim. Agora foi. Tá bom. É que eu acho que eu não consigo ver vocês aí com o modo tela cheia aqui, mas vamos lá. Acho que assim, no geral, trazendo um pouquinho do PMK para vocês, o PMK é um escritório aí que já tem uma atuação de longa data no segmento imobiliário, né? Um escritório que se especializou no mercado imobiliário, nos produtos imobiliários. Então, sócios, e aí trazem toda essa bagagem, tem 25 anos de experiência no segmento. É um escritório que vinha com atuação um pouco mais restrita a São Paulo, depois expandiu para o Rio de Janeiro, e hoje já, há mais ou menos 2 anos, a gente fez uma aposta muito grande no interior de São Paulo. Eu sou de São José do Rio Preto, né? Então, vendi essa ideia, vendi essa necessidade da gente trazer essa pessoalidade, trazer esse atendimento aqui para o interior de uma forma mais próxima. Então, há 2 anos a gente está com uma filial aqui em São José do Rio Preto, e aí foi o que trouxe para a gente aí esse maior interesse em estar presente aí nesse fórum aqui em Ribeirão, podendo compartilhar com todos vocês. Tem muita gente aí que já é parceiro de negócios nosso, e os demais aí a gente espera estar próximo aí no futuro. Dando andamento, de novo, conforme a gente trouxe lá inicialmente, a gente, como principais produtos aqui, a gente tem a gente escolheu, né? A gente tem outros produtos no mercado imobiliário, mas a gente escolheu para a gente poder tratar de estruturas, aquilo que é clássico, né? São os loteamentos, as incorporações. Óbvio que para o mercado aqui de Ribeirão Preto,
A gente talvez tenha um especial interesse e atenção para os loteamentos, por estar no interior, a gente tem aí uma realidade objetiva de expansão urbana, a gente vivencia mais isso, né? Mas acho que também é importante, especialmente porque a gente está no momento, talvez, ali até de limitação desse modelo e começar a olhar para uma verticalização necessária do ponto de vista urbanístico. Então, a gente também traz aí algumas considerações sobre a questão, as incorporações, sem esquecer desse produto que é o híbrido, né, que são os produtos dos empreendimentos aí do programa Minha Casa Minha Vida, que a gente tem os verticais, os horizontais, e a gente fala um pouquinho híbrido, especialmente na parte dos loteamentos, né, porque a gente vai ter uma situação de aprovação aí de um empreendimento pela 6766, com todo o rito burocrático extenso aí de aprovação pública, mas com uma particularidade aí de construção direta, de contratação, de vinculação dessas construtoras aí num regime um pouquinho diferenciado, tanto com o adquirente, quanto com o proprietário, quanto com a Caixa e o ente financiador. Então, assim, a nossa ideia é trazer para vocês aqui hoje um pouquinho dessa discussão macro sobre esses produtos, e aí a gente ir aplicando um pouquinho das ideias com relação a cada uma dessas estruturas, tá? Bob, por favor, a hora que você quiser, eu não estou aqui com a visualização, você me interrompe para que você achar importante, tá? Do ponto de vista de estruturas aqui de produtos, tá? Do ponto de vista aqui de estruturas e produtos, então, partindo de loteamentos e incorporações, o que a gente discutiu aqui fazendo a apresentação é que, basicamente, assim, no início, o desenvolvedor, o empreendedor, acaba tendo que tomar uma decisão com relação a como seguir, né? Quero buscar um parceiro que vai aí, talvez, dividir responsabilidades e dividir resultado comigo, ou vou buscar aí uma aquisição, de fato, do ativo imobiliário para daí desenvolver nele. É um momento anterior a tudo que a gente está colocando aqui, é um momento de tomada de decisão comercial, estratégica, mas que, a partir disso, a gente começa a ser demandado a pensar sobre qual a melhor forma de estruturar esse empreendimento, né? E aí a gente vai ver um pouquinho lá na frente que tanto as estruturas de parceria quanto aquisições, elas podem se complementar, né? Mas até por uma questão aqui didática da gente orientar aqui a discussão, a gente dividiu esses dois blocos, então estamos chamando aqui de parcerias, trazendo de novo para uma realidade mais próxima do segmento de loteamento. Um conceito de união de esforços, de divisão de resultados, e aí a gente tem como principais modelos a parceria imobiliária clássica, né, que é o que o mercado de loteamento se desenvolveu ao longo dos últimos anos, e a gente vai trazer aqui uma ponderação com relação ao consórcio, que é um instrumento contratual que tem uma série de normatizações e talvez traga algumas seguranças para esse produto, ao mesmo tempo que talvez ingessa um pouquinho mais alguns pontos dessa relação. E do lado das aquisições, partindo de um conceito aí de aquisição desse ativo, né, e definição de uma contrapartida, preço, outorga, física ou financeira, nós estamos falando aqui da compra e venda, da permuta física ou financeira, né? E aí a gente chama atenção para vocês com relação a essa questão do equity, né, das questões societárias. Por quê? Ou na parceria, ou nas aquisições, eventualmente vocês desenvolvedores ou vocês proprietários vão estar se vendo numa necessidade de discutir a melhor forma de se organizar societariamente, né? Ou pensando numa sucessão do ponto de vista do proprietário, ou pensando do ponto de vista de como captar recursos aí no mercado privado do desenvolvedor, ou até mesmo, né, falando de um loteamento que a gente tem aí um produto de longuíssimo prazo de aprovação, desenvolvimento e depois gestão de uma carteira, como adequar isso a uma estrutura segura para os proprietários e também para os desenvolvedores, tá? Então, partindo dessa lógica... Rafa, acho que só para direcionar um pouquinho ali no slide anterior, a gente aqui também a gente não entende que tem uma estrutura que é fechada para determinada demanda, tá? Então, acho que assim, não tem estruturas aqui a gente pode estar mencionando para loteamentos, incorporações, mas como o Rafa disse, a gente tem muita necessidade, às vezes, de misturar as coisas, tá? Porque, assim, cada operação, cada transação, cada empreendimento tem os seus desafios e a gente, eventualmente, tem que misturar um consórcio com um equity. Então, eu não tenho uma caixinha aqui que cabe qualquer estrutura, né? Então, a gente aqui não tem a pretensão de esgotar todas as discussões de cada uma das estruturas, mas dar um panorama geral aí, direcionar para eventuais dúvidas mais específicas aí de vocês.
Acho que até pegando o gancho, né, Gomes, do que o Guilherme estava falando na apresentação anterior, tem toda essa expectativa, talvez essa projeção do que é o novo, né, como é que as relações vão se ajustar. E, na verdade, assim, a gente já tem uma série de ferramentas, né, para poder desenvolver esses produtos. E talvez revisitar elas, talvez possa ser um fator interessante para esse momento aí, onde a gente vai ter uma readequação das relações, né. Então, vamos lá, o loteamento, o que a gente propôs aqui? Né? A gente comparar essas duas estruturas. Por que comparar essas duas estruturas? Né? A gente vinha, eu vivenciei muito isso quando voltei aqui para morar no interior há 8 anos atrás, era um mercado ainda que se baseava muito no que a gente chama aqui de parceria imobiliária tradicional, ou seja, eu tenho um proprietário, né, em via de regra aqui, a gente não tem aí um perfil de proprietário que são investidores, mas sim áreas que eram rurais, que eram da família já a longa data, e aí, com a expansão urbana, passaram a ter essa atratividade para o desenvolvimento do loteamento. Então, a gente tem esse proprietário sendo abordado aqui por um urbanizador, e dentro desse modelo, os dois, cada um no seu veículo, desenvolvendo esse loteamento, né? E aí, o que a gente via muito a gente passou a ser abordado pelos desenvolvedores, ser questionados, era assim, me desconforta eu ter um produto de tão longo prazo, onde eu não tenho a gestão desse ativo, porque eu tenho talvez o meu veículo aqui desse lado, o veículo do proprietário do outro lado, é difícil do ponto de vista negocial adequar essas duas realidades, né? Quem tem a propriedade não quer dispor dela sem ter a realização e a conclusão do empreendimento. Eu, do meu lado, estou colocando tempo, estou colocando investimento, estou agregando valor à área, estou colocando capital. Então, existe alguma outra alternativa para a gente melhorar, talvez, essa minha situação de risco, aqui falando um pouquinho mais do desenvolvedor? E aí, uma estrutura que a gente discutiu bastante foi a estrutura do consórcio imobiliário, que é uma estrutura regulamentada pela lei das SAs, né, e que parte da mesma premissa, né? Então, tal qual a parceria imobiliária tradicional aqui, a gente tem partes independentes, então a gente teria aqui, no caso aqui, usando uma terminologia padrão, terreneiro urbanizador. O mercado imobiliário tem essa exigência, é uma questão cultural nossa, se desenvolveu aí desde a época lá do caso Encol, aí foi uma solução de mercado constituir as SPS para desenvolvimento dos empreendimentos. Então, nas duas estruturas, a gente vai ter provavelmente um veículo específico para desenvolvimento do empreendimento, se não, deveria, tá? A gente acha muito indicado. A gente vai ter uma repartição de receitas como grande atrativo, então a gente evita uma bitributação, a gente evita conceitualmente uma relação de serviço, a gente vai falar um pouquinho ali na frente o porquê de ser conceitualmente. Então, teria uma repartição de receita e a gente teria regimes fiscais independentes para esses dois entes. Então, assim, a gente até colocou aqui a pergunta, né? Qual que é a diferença no final das contas? Porque, assim, se a gente analisar a estrutura aqui que a gente está colocando aqui no slide, eu vou ter um vínculo contratual estabelecido entre as duas partes, eu vou ter um empreendimento comum sendo feito aqui, na titularidade ainda desse terrenista. Então, o que muda de fato dentro dessas duas estruturas? Fazendo parênteses, daquela parceria imobiliária tradicional, que a gente vai abordar um pouquinho a evolução dessa parceria, e do consórcio imobiliário, tá? E, Gob, aí eu conto com os seus inputs aí de consórcio. Rafa, só se você puder voltar ao slide, só para, de repente, explicar a estrutura do consórcio um pouco melhor, né, diferente da parceria, ali no final, a nossa terrenista, ela continua sendo proprietária do imóvel, tá? E onde a gente chama de urbanizador é o que a gente, contratualmente, a gente define como o líder do consórcio, tá? Então, no final, o desenvolvedor, ainda que ele não tenha a propriedade do imóvel, ele tem o manche do negócio, tá? Então, ele, por força de toda a estrutura contratual, ele passa a ter controle das etapas, controle do fluxo financeiro, cobrança, a relação com o consumidor final, seja do loteamento, seja da incorporação, fica a cargo do desenvolvedor numa estrutura contratual mais parruda, e como a gente vai explicar um pouco na sequência, aí, só para, eventualmente, alguém que não tenha tanta familiaridade com o consórcio, para entender um pouquinho melhor. É isso aí. Então, assim, partindo da pergunta aqui, né, de qual a diferença das duas estruturas, a gente chega aqui mais ou menos assim, nesse mapeamento, né? Então, a parceria imobiliária tradicional,
é importante colocar para vocês que, assim, ela é um contrato que não tem uma previsão legal, ele é um contrato atípico, ele foi um contrato que foi construído muito, talvez, acho que de uma orientação ali das parcerias rurais, trazendo para o mercado imobiliário ali de desenvolvimento de loteamento e de um reconhecimento por parte da Receita Federal, desde 84, da possibilidade de repartição de receitas. Mas como ele não tem uma tipificação específica, não tem uma previsão legal específica, da mesma forma que ele abre para a gente, assim, ele é talvez uma tela em branco em muitos casos, que a gente pode explorar muitas possibilidades de relacionamentos ali entre o loteador e o proprietário, ele também expõe alguns riscos, que a gente entende que o consórcio imobiliário, né, Gobi, com essa previsão legal da lei das SAs, essa tipificação fiscal aqui pela instrução normativa, ela blinda de uma forma um pouquinho mais clara, né? Então, conceitualmente, eu não deixo de ter uma situação onde o desenvolvedor está agregando benfeitoria, está agregando valor, está construindo, colocando obra num ativo que é ainda de propriedade desse proprietário. Então, como endereçar, talvez, essa receita que vai ser recebida pelo empreendedor? Teria um risco aí de caracterização de serviço, e aí tributação de ISS, e aí uma base diferenciada para fins de lucro presumido. A gente já viu muitas discussões. E a verdade é que, se a gente não tiver alguma cautela na hora de organizar as atribuições, as obrigações, e também não sair muito fora dessa tela em branco que eu coloquei aqui da parceria imobiliária, talvez a gente esteja um pouquinho exposto a risco. E foi aonde, né, Gobi, alguns clientes optaram por essa estrutura de consórcio para poder ter, talvez, uma previsibilidade maior com relação ao que é a receita de cada um, o que é a obrigação de cada um, e evitar ali, talvez, um passivo oculto que pudesse vir a ser discutido lá na frente. Então, pode falar. Não, só complementando aí, eu acho que o que é legal é que há alguns anos a gente viu uma entrada no mercado imobiliário de um player diferente, né, que vem do mercado de capitais, que são gestoras de recursos, fundos de investimento, e esse pessoal, ele gosta do conforto da previsão legal, ele gosta de enxergar com mais clareza o risco que ele está pisando, onde ele está colocando o dinheiro, qual que é o passivo potencial que ele tem lá na frente. Então, o que a gente vê muitas vezes na prática é que, assim, quando você tem um player mais regulado, um fundo de investimento imobiliário que quer investir, seja num loteamento, seja numa incorporação, ele brilha os olhos numa estrutura que é mais parruda, que tem uma legislação mais martelada, que já tem uma jurisprudência, que ele já tem tranquilidade. E, assim, a gente está, de novo, vendo altas captações aí, tem fundo imobiliário captando, tem IPOs de incorporadoras, então a gente vê que tem muito dinheiro no mercado e, assim, estruturas, quando a gente encaixa uma estrutura com mais proteção, a gente facilita muitas vezes, abre o leque de quem está disposto a investir, a participar do risco do empreendimento. Não, com certeza. E assim, lembrando de novo, a gente está tratando nesse primeiro momento aqui da parceria imobiliária tradicional com as duas caixinhas aqui, né, do proprietário e do desenvolvedor de uma forma independente, tal qual no consórcio, né, e aí estamos ponderando ganhos e perdas, talvez, aqui nas duas estruturas, né. Então, acho que como uma conclusão geral, né, Gobi, que a gente pode concluir é que a parceria, ela é mais flexível, talvez ela possa, especialmente quando a gente coloca e a gente comporta ali uma série de obrigações da parte do desenvolvedor, que vai desde a aprovação, depois registro, venda, aí eu entro numa parte de administração da carteira, então, como é que eu aloco do ponto de vista de desenvolvimento um conceito de venda desse ativo e depois administração financeira desse ativo? Eu acho que faz todo sentido, mas a verdade é que o parecer normativo ele é um pouco omisso com relação a essa questão. Aposto que no consórcio, se eu tiver mais uma consorciada ali dentro, então tem o proprietário, tem a desenvolvedora, e tenho ali a empresa responsável pela administração financeira e também a corretora responsável por essas vendas, eu consigo talvez ter cada uma dessas partes com as suas funções muito bem desenvolvidas e isso muito claro do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de repartição dessas receitas. Então, isso seria um ganho muito grande, e aí quando a gente trata de players financeiros aí com uma aversão a risco, né, Gobi? Eu acho que isso aí passa a ser relevante. E assim, cada estrutura tem os seus riscos, né? O consórcio não é blindagem 100%, né?
Só que a gente consegue cobrir um leque maior de preocupações, mas a gente continua tendo preocupações de trabalhista, fiscal, mas que contratualmente a gente tenta cobrir todas elas aí, ter um arcabouço mais forte entre as partes aí, né? Perfeito. E aí a gente cita aqui, né? E onde eu encaixo a SPE nessas estruturas? A SPE estamos usando, assim, talvez uma terminologia do mercado, né? Mas aonde que societariamente isso aqui vai se ajustar? E aí, eu particularmente vejo uma evolução dessa parceria imobiliária se tornando um produto um pouquinho mais sofisticado, que é quando a gente passa a ter o que a gente chama aqui de um modelo híbrido, né? Então, eu tenho uma parceria contratual, eu tenho um contrato de parceria imobiliária sendo celebrado entre o proprietário e o desenvolvedor, eu tenho nesse contrato todas as obrigações sendo desenhadas, eu tenho uma série de condições e particularidades de cada empreendimento sendo previsto nesse contrato. Vou dar alguns exemplos para vocês. Às vezes essa área, ela tem uma plantação de cana ainda, essa área ainda não está inserida no perímetro urbano, eu tenho um desafio ali de inserção no perímetro urbano, eu tenho uma questão de posse que tem que ser muito bem endereçada, mas eu já tenho uma vinculação para o empreendimento, então eu também tenho uma preocupação de que essa posse seja exercida do ponto de vista ambiental e do ponto de vista de manutenção das áreas verdes ali de uma forma correta. Então, por ser um instrumento não público, o contrato de parceria traz essa possibilidade de você prever toda essa relação, que ela é muito mais ampla do que simplesmente desenvolver um loteamento, ela tem muitas outras preocupações, e também permite você, dentro do contexto da parceria, falar, olha, como é que societariamente a gente vai se organizar? Então, um remédio que o mercado trouxe, pelo que os desenvolvedores trouxeram, foi assim, olha, posso de alguma forma participar dessa empresa, né, dessa SPE que está sendo constituída por empreendimento, onde os proprietários ou já têm a área integralizada, ou vou conferir essa área para o empreendimento, posso de alguma forma participar dela para eu ter uma garantia com relação que essa área não vai ser vendida, não vai ser onerada a qualquer título, de que que a procuração que anteriormente era dada para mandatar o desenvolvedor para aprovação, ela não vai ser revogada por qualquer motivo, e aí eu já sou administrador dessa empresa, eu tenho a caneta para poder seguir com toda a aprovação. Como é que funciona meu ingresso do ponto de vista de aporte de recursos, para que eu calibre ali a participação dos proprietários que eu defini no contrato de parceria, com a minha própria participação, sendo que talvez a minha obrigação de aprovação em obra vai ser muito maior do ponto de vista financeiro, né, muito mais cara do que o preço da área. Como é que a gente trata isso? Então, a gente colocou aqui, né, a questão dos dois lados das preocupações. Os empreendedores, né, que é onde a estrutura híbrida se justifica muito, que é uma garantia de vinculação do imóvel ao empreendimento, que são esses poderes para aprovação, registro e administração da carteira posterior, minimizar esses riscos dos passivos do terrenista e até da própria fruição da propriedade do bem pelo terrenista, e uma redução da exposição fiscal, porque a gente não falou antes, mas de propósito para a gente tratar aqui agora, porque o parecer normativo da Receita Federal já foi bastante discutido com relação à aplicabilidade para empresas optantes pelo lucro presumido. E assim, aquelas coisas de Brasil que não fazem muito sentido, mas existem, né? O lucro presumido veio em 96, né, pela 9430, se eu não me engano, e o parecer normativo é de 84. Então, de fato, ele não tinha como prever essa condição do lucro presumido. Mas muito se discutiu, e aí melhorou essa situação, porque o CARF teve um posicionamento recente garantindo essa possibilidade de tributação do lucro presumido. Também teve uma solução de consulta no ano passado também da Receita Federal, que depois a gente pode compartilhar com vocês, e também trouxe um pouquinho mais de segurança. Mas o movimento histórico do desenvolvedor no loteamento foi esse, foi criar uma segurança maior para, no desenvolvimento de um produto de longo prazo, poder estar tranquilo, né? Poder estar seguro de que lá na frente eu vou conseguir ter essa gestão desses ativos. E do proprietário, que a gente sempre ponderou na mesa de negociação, isso sempre era um desafio, olha, tem uma área grande, vou ter várias fases do empreendimento, coloco tudo dentro de uma SPE só, como é que vai funcionar esses aportes com relação a essas diversas fases? Eu tenho algum gatilho de saída depois de uma primeira fase do empreendimento, caso não vingue a segunda? E aí, como é que a gente desmonta essa estrutura? Então, esse sempre era um ponto de ponderação e é aonde eu acho que o contrato de parceria pode já dar um indicativo muito bom para disciplinar tudo isso, sem prejuízo de, depois de implementada essa estrutura,
a gente tem um acordo de cotistas específico que discipline e tenha melhor execuibilidade do ponto de vista de exigência da obrigação societária, por ser um instrumento mais pertinente, né? E né, a gente tratou aqui da diluição do capital social, a independência quanto à administração dos recebíveis. Então, assim, hoje o fato é que, até para a gente não ficar muito nesse ponto, hoje o fato é que o mercado trouxe essa solução. Agora, como isso vai ser feito, né, como isso vai ser desenhado, esse ingresso do empreendedor, como vai se dar a segurança para o proprietário, né, com relação às diversas fases, com relação à questão de diluição, com relação à percepção do resultado, a utilização do pagamento de dividendos desproporcional numa limitada como uma ferramenta para isso, tudo isso é muito tailor-made. Isso vai ter que ser feito muito no caso a caso. Então, já temos essa solução, mas a ser implementada com as suas características. E aí a gente faz a ponderação, né, Gobi, de que no consórcio não faz muito sentido, né? Porque por conta da característica mesmo do consórcio, né, Gobi? Você já tem as responsabilidades e obrigações bem divididas de largada, né? Então, você reparte receitas, você reparte obrigações, se perde essa obrigação, essa preocupação um pouco, né? E no final, o contrato de parceria me parece cada vez vira mais um guarda-chuva, e a gente, na hora de implementar efetivamente a estrutura, a gente acaba se utilizando de outras opções aí para deixar o negócio mais firme, execuível e mais seguro aí para todas as partes, né? Eu costumo dizer, Gobi, assim, e oriento muito os clientes aqui no interior, de que, assim, eu acho muito importante ter esse contrato de parceria bem feito, independentemente de qual estrutura que vai ser utilizada. Porque, usando de novo da expressão da tela em branco, eu acho que, assim, no final das contas, o proprietário tem uma relação contratual com o desenvolvedor e vice-versa. Nenhum dos dois ali tem uma relação mesmo técnica para desenvolvimento do empreendimento. Então, você ter um instrumento contratual que define todas as premissas dessa relação é super importante para lá na frente. Independentemente do veículo que for utilizado para desenvolvimento, você tem um instrumento que respalda qualquer situação de rescisão. As bases bem claras, né? As bases negociais bem claras, é isso aí. Exato. Eu acho esse documento super importante. Passando, né, acho que aí vou passar mais a bola para você aí para tratar das SCPs. Vou tentar manter o nível aí, porque você apresenta muito bem, Rafa. Que a ideia é um pouco mudar. A gente vai apresentar mais 4 estruturas aí, e que a gente entende que caberiam aí tanto para loteamentos e incorporações, tá? As 2 primeiras é o famoso equity, aí a entrada das 2 partes, tanto o proprietário, o terreneiro, quanto o desenvolvedor numa sociedade, aí tendo uma relação societária mesmo, com uma pessoa jurídica de direito. E do outro lado, a sociedade em conta de participação SCP, que assim, por muito tempo foi mal versada, foi usada aí com abuso de forma, continua sendo em algumas situações, mas cada vez mais a própria legislação vem dando transparência nas relações, vem colocando regras a serem observadas, e cada vez mais a gente tem visto que pode ser uma opção aí que é mais flexível para algumas situações que a gente precisa adaptar alguma coisa na estrutura, tá? Mas aí eu acho que de principais pontos a gente tem, como eu falei no equity, a gente tem uma relação propriamente de sócio, né, numa pessoa jurídica, enquanto do outro lado a SCP, por mais que esteja lá no capítulo de sociedades, ela é uma não personificada, ou seja, ela não tem personalidade jurídica. Então, aquela relação entre o terreneiro que transferiu o imóvel para o desenvolvedor se torna mais contratual, quase uma relação ali de crédito, entre aspas. Então, a gente, até por esta razão, na SCP, a gente tem que se preocupar um pouco com as proteções de ambas as partes, né? Porque o contrato manda muito ali. Nas 2, a gente, diferente das estruturas que a gente repassou agora, a gente não divide receita, a gente divide resultado, ou seja, as partes receberem aí o dividendos ou reduções de capitais, a gente também tem que se preocupar precisa ter caixa, precisa ter lucro contábil, precisa ter base para levar o dinheiro para fora da sociedade ou da SCP para esses participantes, tá?
e sempre observando aí regras específicas de determinado produto, como na incorporação eu tenho as regras do patrimônio de afetação que variavelmente implicam aí numa restrição de distribuição de resultados em determinado período, tá? Eu acho que um ponto relevante de diferença das duas estruturas é que no equity puro ali eu tenho um regime fiscal único, né, na SPE, que o que a gente vê normalmente é o lucro presumido, ou no caso de incorporações, a opção pelo RET, né, pelo regime especial de tributação. E no lado da SCP, a gente pode ter regimes fiscais independentes. Eu posso ter a opção, se for interessante, no sócio ostensivo, que é a figura do desenvolvedor, ter uma opção de regime fiscal, por exemplo, lucro presumido, lucro real, e a SCP em si ter uma segunda opção diferente, tá? E podemos ter tudo dentro do RET, no caso da incorporação. E aí, só para... Pode falar. Não, rapidinho, só pegando o teu gancho, porque eu acho que é bem importante, a hora que você falou aí da questão da necessidade de resultado, né? O equity, a gente nada mais está tratando aqui, quando a gente está na caixinha do equity aqui, daquela relação que eu estava falando da evolução, né, do contrato de parceria para uma sociedade onde desenvolvedor e proprietário estão no mesmo ente, né? É uma relação de equity, né? E aí, assim, esse ponto que você colocou é muito importante, eu gostaria só de frisar para todo mundo, que lá atrás, quando a gente estava falando das estruturas clássicas de parceria tradicional e de consórcio, a gente está falando de divisão de resultado. Então, bateu a receita, cada um divide seu resultado e já apropria, dentro do seu regime fiscal. Nesse caso aqui, eu passo a ter uma necessidade e uma preocupação de observância desse resultado, ou seja, tem que ter a receita com os custos apropriados, isso ser um resultado para a remuneração dos sócios. Então, é algo a ser levado à contabilidade, a quem está analisando o fluxo financeiro das operações, porque eventualmente pode levar a um descasamento dessa perspectiva de remuneração, especialmente do proprietário. Só fazer esse parênteses, Fábio. Eu acho que mais uma diferença entre essas estruturas e as anteriores é que aqui a gente sempre pressupõe que tenha a transferência do imóvel para o desenvolvedor, tá? Eu não, assim, tanto na SCP, considerando o terrenista ali no sócio participante, quanto entrando como sócio no equity, eu sempre tenho uma transferência do imóvel aí para o desenvolvedor que passa a ter o manche do negócio também. E aí a perguntinha ali do investir via SCP com segurança, acho que assim, a gente sempre tem, em qualquer das estruturas que a gente passou e vai passar, a gente tem que sempre ter a preocupação ali do por que a gente está fazendo a estrutura, né? O fundamento econômico, para não ter as famosas discussões de abuso de forma. Então, assim, a SCP muitas vezes é mal utilizada. E isso muitas vezes traz um desconforto para alguns investidores, etc. Mas quando ela é bem utilizada, a gente acha que é um veículo que pode ajudar bastante a superar algumas dificuldades que a gente enfrenta, tá? Aqui a gente listou alguns pontos relevantes que a gente acha. De novo, o equity, talvez de todas as estruturas aqui, é o que tem a legislação mais robusta. A gente tem uma jurisprudência super vasta de diversas discussões, tá? Riscos fiscais são super mapeados, a gente sabe muito bem, os participantes sabem muito bem onde estão pisando, quais os tipos de discussões que vão ter. A famosa discussão entre limitada e SA, que a gente vai discutir um pouquinho mais lá para frente. Aqui só um comentário que a limitada talvez nos traga maior flexibilidade aí na distribuição, mas uma maior restrição aí de investimentos diferentes com utilização de ágio, etc. O equity me traz uma vantagem que eu concentro tanto riscos de desenvolvimento e ativo em uma só entidade. Eu acho que isso para o desenvolvedor, principalmente, é super importante. Talvez do lado do terreneiro e do investidor não seja o ideal, quando ele procura se afastar um pouco do risco. Eu tenho o desenvolvedor com manche, com a caneta do negócio, né, via administração do veículo, e eu tenho os contratos mais robustos aí, que é o acordo de cotista ou acionista, conforme o caso. Eu tenho execuibilidade aí reconhecida em lei, sem maiores discussões quanto a isso, né. E indo um pouquinho para a SCP, que é uma estrutura, acho que menos discutida, risco um pouco menos mapeado, inclusive pela
possibilidade de flexibilização dela, assim, muita coisa ainda pode ser discutida, né? Mas assim, a legislação já vem acompanhando, já tem a necessidade do registro no CNPJ, a SCP deixou de ser o veículo para ninguém saber quem está investindo, já tem a obrigação de indicar o investidor final. Eu tenho uma maior flexibilidade, eu posso definir custos e despesas que impactam aquele resultado da SCP de forma diferente. Então, algo que a gente pode ter uma discussão no desenvolvimento é corretagem, por exemplo. A gente, cara, fecha a conta 4% de corretagem para o terreneiro. Acima disso, ele não quer participar. Então, a gente tem uma maior flexibilidade aí em algumas definições do que vai ser computado aí para o lucro e resultado contábil da SCP. E a grande vantagem aí, olhando do lado do terreneiro, do investidor, é que eu consigo aí, se eu respeitar que a ingerência tem que ser toda do desenvolvedor e do sócio ostensivo, eu tenho uma super mitigação dos riscos de desenvolvimento, né? Que eu isolo aquele terreneiro, aquele investidor como sócio participante dos riscos de desenvolvimento. E aqui o que a gente chama de risco de desenvolvimento são riscos trabalhistas, o vício de construção. Eu não afasto e a gente não deveria buscar nessas estruturas nunca afastar o risco do negócio, né, do loteamento ser bem vendido, da incorporação ser bem vendida. E quando a gente começa a fugir desse risco e promete um resultado, uma taxa interna de retorno XPTO para o investidor, ou lucros e dividendos fixos que garantam um retorno esperado, a gente começa a sair talvez um pouquinho do conceito aí de investimento puro, de recebimento do dividendo. A gente pode estar aberto aí a uma discussão de ter uma característica mais de dívida. E eu acho que aqui é legal, que a gente não falou, que todas essas estruturas que a gente está discutindo aqui, tem um ponto muito legal para os empreendedores, que são estruturas que não prejudicam o balanço do empreendedor, tá? Ele consegue aí eventualmente captar dinheiro ou conseguir um imóvel, pagar o preço do imóvel, sem que isso se torne um passivo, como se fosse um financiamento no balanço do empreendedor. Então isso facilita a vida, o custo do dinheiro muitas vezes é menor. E aí, de novo, né, quando a gente traz players diferentes do mercado de capitais para o negócio, quando você tem um fundo imobiliário colocando dinheiro no equity para a primeira pedalada, que a gente chama, que é da aquisição dos imóveis, isso pode melhorar muito a taxa de retorno aí do empreendedor, né? Porque ele não precisa tirar aquele primeiro dinheiro antes da entrada do financiamento do próprio bolso ou dos sócios, que normalmente é um dinheiro mais caro. Então, a gente consegue fazer uma pedalada inicial mais barata, com mais segurança e sem que isso manche, aí, entre aspas, o balanço do veículo do empreendedor. Não sei, Rafa, se você tiver algum comentário. É isso aí, Gobi. Acho que é isso mesmo. Bom. E aí, eu acho que só para... Beleza. Aqui algumas preocupações, né? Eu só queria esclarecer que, assim, na SCP, um ponto importante que eu acho que eu já falei o sócio participante ele tem que ser realmente um sócio sem ingerência, né? A gente não pode ter aquele sócio participante que precisa opinar em tudo, ter poder de decisão de tudo, sob pena aí de ter uma descaracterização da SCP e a gente perder toda aquela mitigação de riscos, e o sócio participante ser, no fim, considerado um sócio comum de uma sociedade de fato aí, tá? E algumas preocupações que a gente acha que a gente precisa prestar atenção nas duas estruturas. Acho que pelos empreendedores quando você traz principalmente no equity, né? Quando você traz o terreneiro para dentro da sua estrutura societária, da estrutura da desenvolvedora, você só tem que tomar cuidado aí com eventuais passivos, eventual sucessão, porque muitas vezes a gente tem imóveis na pessoa física e que a gente não consegue, né, convencer ou estruturar a colocar numa PJ para ser o sócio da minha desenvolvedora. Então, acho que é um ponto relevante aí na estruturação. Poderes de aprovação, registro e administração, acho que tem que estar muito concentrado no desenvolvedor. O terreneiro investidor tem que ter lá seus
direitos de veto ou direitos de discutir ou até assinar de forma cruzada, mas assim, coisas mais relevantes, né? Acho que fazer algo fora do objeto social, vender o imóvel totalmente fora do desenvolvimento do empreendimento, mas tem que ser coisas mais residuais e pontuais, né? E aí a gente tem, de novo, né, como são estruturas mais marteladas, com maior jurisprudência, a gente acha que assim, tem uma redução de exposição fiscal a risco, né? E o mercado majoritariamente aí opta pelo lucro presumido, sendo que na incorporação a gente ainda tem a opção do hatch aí para diminuir um pouquinho a carga tributária. Do lado dos proprietários, aí invertendo principalmente na SCP, a gente diz que ele fica longe do ativo, né? Ele deixa de ter direito real sobre o ativo ou deixa de estar numa relação de societária efetiva sobre o dono do imóvel, né? Ele está ali numa relação bem contratual, então acho que escolher bem os parceiros, pensar bem nos documentos, nas proteções, se torna bem relevante para o proprietário, principalmente na estrutura de SCP, né? Porque, de novo, sem ingerência no desenvolvimento do empreendimento, ele está dando o ativo dele, o patrimônio dele, confiando que aquele sócio ostensivo, o desenvolvedor, vai ter a capacidade de construir, desenvolver da melhor forma aí para... Desculpa, gente. Acabou nosso tempo, Rafa. E no final, aí, assim, só lembrando que tem a necessidade de lucro contábil. Vamos passar mais rápido os outros. Vou falar aqui, né? As outras duas estruturas que a gente pensou são as famosas aí permutas, que a gente tem duas grandes tipos de permutas no mercado imobiliário, né? A permuta física, que o terreneiro ali, o proprietário, ele entrega um terreno, alguns lotes ou um grande lote, e ele recebe a promessa de receber lá no futuro determinadas unidades prontas ou uma determinada fração ideal de cada uma das unidades daquela incorporação, ou determinados lotes, ou fração ideal de cada lote, né? A permuta financeira, pelo outro lado, é uma relação mais de crédito, em que eu entrego, o terreneiro vai entregar o imóvel e vai receber aí um percentual do VGV, do valor geral de venda, né? Então, eu deixo de ter uma relação mais de direito real sobre aquisitivo, sobre aquelas futuras unidades, eu passo a ter um direito de crédito mesmo. Em havendo vendas, eu vou receber um determinado pedaço do VGV e dividir o sucesso com o desenvolvedor, né? Acho que os grandes pontos aqui... Oi? Volta só um minutinho. Só para ver. Acho que pode passar para o próximo. Acho que o grande ponto aí de discussão nas permutas são dois. Eu acho que é o custo, são estruturas usualmente caras, tá? Na permuta física, eu tenho um custo elevado de ITBI, porque eu tenho um ITBI, salvo estruturas societárias, tá? Vamos na permuta física aqui mais comum, em que eu efetivamente transfiro o imóvel, e não a sociedade dona do imóvel, eu teria um ITBI para o imóvel, e depois ITBIs de volta de cada unidade que eu estou recebendo. Algumas formas de mitigar, eu fazer a permuta com reserva de domínio, né? Então, eu não vou transferir 100% do imóvel para o empreendedor, eu fico com um pedaço, uma fração dele, uma cota à parte dele, que vai lá na frente representar minhas unidades. Só que nessa estrutura eu também trago outras discussões, porque eu tenho um coproprietário no desenvolvimento, e assim, é uma estrutura, essa reserva de domínio é uma estrutura mais difícil de discutir com o empreendedor. E na permuta financeira eu tenho um custo aí de tributário mesmo, né? Como as vendas são 100% feitas pela incorporadora, eu acabo tendo uma tributação, pela incorporadora ou loteadora, eu acabo tendo uma tributação no veículo desenvolvedor, e quando o terreneiro aí recebe, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, o pedaço dele do VGV, eu acabo tributando de novo, né? E aí eu acho que a gente tem algumas outras discussões aqui que eu posso só mencionar e depois, eventualmente, a gente tira algumas dúvidas, né? Assim, na permuta física, a gente tem sempre uma preocupação. A gente pode passar para o próximo slide, Rafa. Acho que
Na permuta física, a gente ali pelo proprietário, a gente tem uma preocupação de, muitas vezes o proprietário quer que a empreendedor venda as unidades dele no stand, né? Ele não necessariamente ele quer receber as 3, 4 unidades ali para eventualmente renda ou morar, ele quer, na verdade, monetizar, né? Então, muitas vezes a gente tem a estrutura que ele coloca lá a venda no stand para o empreendedor fazer esse esforço de vendas, e aí a gente tem sempre a discussão de como é que a gente garante para o terreneiro que a unidade dele vai ter a mesma chance de venda que as unidades da incorporadora, né? Então, assim, o mercado construiu uma permuta que a gente chama de travestida, que é um pouco híbrida, que o terreneiro ele não recebe determinadas unidades, ele recebe, na verdade, uma fração de cada unidade do empreendimento, de cada lote do loteamento. Então, um exemplo, ele vai ter 20% aí de cada uma daquelas unidades, e na hora que eu vender no stand, 20% daquilo ali é receita minha de venda, né? Outras preocupações aqui para o lado do empreendedor dependendo da estrutura, eu tenho que ter garantia de que eu vou poder onerar aquela participação do terreneiro, né? Garantindo que eu lá na frente vou liberar, mas durante o desenvolvimento, muito provavelmente eu vou ter que onerar a unidade física do terreneiro, vai receber lá na frente, vou onerar os recebíveis do VGV na permuta física, na permuta financeira. Muitas vezes o banco financiador aí vai me demandar isso, eu preciso ter essa preocupação quando negociar com eles. Na permuta física, a depender do formato de registros, eu posso trazer alguns passivos do proprietário para o desenvolvimento. E entre as duas, a redução da exposição fiscal, a gente não tem muitas discussões, mas tem a famosa discussão do lucro presumido na permuta, aí quando a gente está falando de pessoas jurídicas aí em qualquer um dos lados optantes pelo lucro presumido, tá? Então a gente pode, esse ponto específico, a gente pode desdobrar em alguma pergunta, mas eu acho que é isso, Rafa, não sei se você... Eu acho que é isso, Bob. Eu acho que no conceito geral... A gente não... a gente já está com o tempo estourado. Estamos com o tempo estourado. Acho que o conceito geral era trazer para vocês justamente essa reflexão de que a gente tem a definição do negócio, a gente tem as estruturas contratuais que vão dar, talvez, todo o respaldo para esse negócio que foi projetado, e a gente tem uma série de ferramentas e possibilidades, tanto contratuais quanto societárias, para a gente colocar de pé o empreendimento. Vai depender muito da análise de risco, do desconforto do proprietário ou do desenvolvedor, de um eventual parceiro que está colocando dinheiro e coloca algumas exigências. Então, assim, de fato, são várias ferramentas para a gente poder viabilizar. Só para concluir bem rápido aqui, porque a gente está com o tempo estourado, a gente colocou alguns mitos e verdades aqui que a gente chamou aqui, brincando, são algumas perguntas recorrentes que a gente escuta no mercado, né? Então, olha, a SPE precisa ser limitada? Não, tá? O conceito de SPE é um conceito de objeto social, não de estrutura da empresa, então ela pode ser uma limitada ou ela pode ser uma SA, a depender também aí da finalidade e do para quê e do porquê, né? Então, vou ter aí uma captação via debêntures, vou precisar que ela seja uma SA. Tem alguma preocupação ali de disposição dos sócios? Ela pode ser uma SA. Até mudar, né, Rafa? Até mudar, né? Porque já estamos discutindo também debênture ilimitada, né? Então, daqui a pouco vai poder tudo em todas, né? Espera, né? Sai MP, volta MP, então a gente fica nessa situação, né? Então, o ajuste dos investimentos na SPE, né, terrenos e obras, né, o pagamento de dividendos na estrutura de equity sempre é um ponto complicado, né, e a questão da formalização dos investimentos, né, para não ficar dentro do desenvolvedor uma conta em aberto ali que ele não consegue ativar isso aí. Então, poxa, como é que a gente trata essa diluição? Consigo trazer garantias no contrato, ou social, no acordo de cotismo, ou no próprio contrato de parceria, para um terreneiro que eventualmente seja diluído, mas tem ali a garantia de recebimento dos resultados, ou de recebimento dos lotes em eventual rescisão? Então, esse é um ponto importante que dá para ser endereçado, que dá para a gente constar aí nos contratos. Posso ter uma parceria com divisão de lotes? Acho que esse é um ponto muito importante para trazer, para reflexão, porque a gente vê muito, a gente vê tanto como um gatilho de saída, mas às vezes a gente vê como uma regra, tá? Olha, eu vou desenvolver, depois a gente separa. E aí, se eu não fiz uma permuta, né, do ponto de vista clássico que o Bob colocou aí, de transferência do ativo e devolução das unidades,
Eventualmente eu vou estar sujeito a uma discussão com relação a essa mais-valia sobre a minha área, né, sobre essa estrutura, esse lote, né, porque eu tinha antes uma área e virou lotes, né, individualizados. Né, esse ganho meu, a que título que foi? O parecer normativo, ele fala do esforço conjunto para desenvolvimento do empreendimento e participação nos resultados, né, e ele fala de venda, ele fala de resultado financeiro, ele não fala de ativo físico. Então, para colocar para vocês aí algumas ponderações, alguns flags aí de atenção, né? Como discussões de mídia aí, a gente tem a questão aí de eventualmente o PIS e COFINS cair, né, ser trocado pela CBS, foi a proposta do governo, que foi apresentada aí, está em trâmite na Câmara, vamos ver como isso vai acontecer, mas pode ter um efeito tanto no RET, que vai aumentar um pouquinho para 4,12, quanto eventualmente de redução para o presumido. Uma pergunta que está sempre no ar, a questão da tributação de dividendos para o mercado imobiliário, especialmente quando a gente fala das estruturas de equity, que a gente começa a colocar um monte de empresa controlando uma outra, tal, às vezes por questões societárias, mas se isso existir, se isso viesse a uma realidade, né, para o mercado brasileiro, a tributação dos dividendos, como é que vai ser? Será que o indicativo do CBS de dar 5 anos aí de uma isenção para o mercado imobiliário pode ser um indicativo de que vão olhar para o mercado imobiliário, para essa realidade das SPS, como veículos de desenvolvimento também com um olhar diferente, evitando uma bitributação, ou seja, já tributei a receita, pago o dividendo, aí eu tributo esse dividendo porque ele é tributado, né, dentro da nova normativa. Um ponto a gente... Ou se é só um prazo para adequação, né? Exato. Desmonte das operações. Isso aí. E por fim, né, Gob, essa questão do mercado imobiliário aí como alternativa à queda, os experts aí já falaram, né, todas as referências aí que estão indicando aí que o mercado está retomando, está aquecido, está todo mundo desengavetando projetos. Então, nós aqui do PMK, a gente gostaria de se colocar à disposição de vocês para tirar dúvidas, para bater papo, para ser parceiro, para a gente poder, de fato, aí fazer coisas diferentes aí no mercado, tanto para loteamento, quanto para incorporação, quanto para captação de recursos. É o que a gente tem se especializado aí nos últimos 15, 20 anos, no mercado em si, e aí criando estruturas, criando soluções para ele. A gente vai compartilhar o material, Gob, então, só queria falar para o pessoal que no final a gente tem uma estrutura que meio que compara todas as estruturas que a gente colocou aí, do ponto de vista de otimização de receita, risco, receita federal e tudo mais. Então, quem acessar, tem esse compiladão aí, que eu acho que é legal, porque ele dá uma visão geral sobre as estruturas que a gente falou de uma forma bacana. Léo, acho que passo a palavra para você de novo, porque a gente já estourou o nosso tempo, né? A gente passou um pouquinho do tempo, mas como o próprio chat, o pessoal está dizendo, a apresentação foi bastante clara e objetiva, bastante elogio no chat do evento, depois vocês mesmos podem conferir isso. Ótimo. Eu vou liberar vocês para as sessões e vou explicar para o pessoal. A gente normalmente tem 5 minutinhos de perguntas aqui no final, mas como a gente acaba passando bastante do tempo, e já estava programado o Gob e o Zanini participarem da sessão temática de segurança jurídica, eu vou liberar vocês e vou deixar as perguntas todas para lá. Tem pergunta do Fará, tem pergunta da Fernanda, então a gente vai começar por essas perguntas que não foram respondidas aqui, e vamos trazer outras perguntas também lá dentro dessa sessão. Certo, pessoal? Então, apenas reforçando, agora a gente vai ter um intervalo de 10 minutos, 10 a 15 minutos. O Rafael Zanini e o Rafael Gobi vão estar na sessão de segurança jurídica, e se eles permanecerem por mais tempo batendo papo, pode ficar lá por 15, 20 minutos, não tem problema. A gente vai retornar para o palco, mas quem tiver dúvida, permanece lá com eles. E eles vão tirar as dúvidas de vocês. Então, a Fernanda e o Fará, que já fizeram a pergunta aqui no palco, convido para estarem lá. O pessoal também que está bastante ativo e elogiando aqui no chat, também convido a ir lá, perguntar, acompanhar. O Henrique vai estar moderando, que é o jornalista da Smarts. Ele vai estar trazendo as dúvidas de vocês, que vocês podem fazer tanto via vídeo, se sentirem confortáveis para participar junto com o Gobi e com o Zanini, compartilhar o vídeo de vocês lá na sessão, ou faz via texto mesmo, e eles vão respondendo vocês lá, certo? E além disso, a gente vai ter uma outra sessão temática, essa que é de tecnologia, onde a gente vai receber o pessoal da Tec Verde. Então, se alguém ainda tem alguma dúvida sobre métodos construtivos ou ficou alguma dúvida sobre a apresentação de ontem, o pessoal da Tec Verde vai estar nessa outra sessão de tecnologia. Então, convido todo mundo a participar, usar esse tempo do intervalo para participar das duas sessões e tirarem as dúvidas de vocês. Beleza? Gobi, Zanini, muito obrigado pela apresentação. Eu já vou liberar vocês lá para o Henrique receber vocês e começarem esse bate-papo e tirar as dúvidas do pessoal.
Pode ser? Tá ótimo. Obrigado a você aí de novo. Valeu, pessoal.